Sejam bem-vindos a mais um episódio. Muito obrigado a todos que ouviram o último episódio da semana passada. Obrigado a todo mundo que curtiu a página. Você é novo, se inscreve no canal no YouTube. Nós estamos com imagem e hoje você tá vendo eu aqui, ó. Eu vou deixar o spoiler. Só quem estiver vendo no YouTube vai ver como é que eu estou vestido. Meus amigos, e hoje nós voltamos aqui com um cara sensacional para a segunda parte do programa dele. Mas antes disso, deixa eu apresentar meu amigo. Fala, Du! Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, estamos aí mais uma vez para trocar ideia. Já vou adiantar aqui que a primeira pergunta já vai ser polêmica. Ai! Então não saiam daí. Um abraço, hein? E bom, eu estou aqui paramentado de determinada coisa. Se você quer ver, é só no YouTube. E vou apresentar ele. A segunda vez que aparece aqui no GuaruCast, nosso querido amigo, já amigo da casa, do Oliveira. Palmas! Fala, galera, beleza? Fala, Ban, valeu por voltar, hein? Ó, eu sei que foi um pouco apertado na sua agenda para voltar aí a gravação, mas obrigado, meu irmão. O primeiro programa foi muito bom. Pô, tamo junto aí, precisou, só chamar. Show! E aí, gostou do meu estilo? Só dá aquele, né? Só aquele spoiler Pô, pra quem tá legal, cara. Eu acho que você errou, hein? O pessoal não consegue ver só no YouTube. Dá pra ver no Netflix também. É verdade. Sensacional. Fica aí o spoiler só, né? Ó. Que maravilhoso. Cara, tá imperdível. Entra no YouTube e comenta lá. Bom, nós voltamos aqui com o Ban, que é professor, aí conhece de artes marciais, é professor de Jeet Kune Do. Eu ainda não aprendi a falar essa palavra. Eu vou falar do jeito que eu sei, que é Jeet Kune Do, que era o que eu ouvia. Então, o professor, o Ban, hoje a gente vai conversar de assuntos mais pessoais. O Du vem com polêmica aí. Então, não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/GuaruCast, @GuaruCast no Instagram. Tá? Nós temos o nosso sistema de apoio aqui, de divulgação. Por R$10 você apresenta a sua empresa. E hoje eu vou apresentar a nossa querida parceira do dia, a RKJ, Du. É ela mesmo. RKJ Serviços Administrativos ajudou a gente nesse programa. Se você quer fazer a sua licença de funcionamento, alvará sanitário, AVCB, qualquer tipo de documentação, entre em contato com o pessoal da RKJ Serviços Administrativos, o link vai estar aqui no post e o telefone deles também. Pessoal, gente boa lá, hein, Du? Sensacional, hein? Sensacional. E pra quem vir através desse programa, tem desconto, Missão? Aí eu vou ver com o pessoal, se o gerente enlouquecer, ele garante um descontinho, hein? Eu conheço o pessoal lá. Toda a parte de documentação, você mora em prédio, precisa, dar uma olhada lá no seu prédio se tá com o AVCB em dia, hein? Se os extintores estão lá. A sua segurança tá em jogo. Entre em contato com o pessoal da RKJ que eles podem te ajudar. Beleza? Sensacional. Programa começando hoje. E olha, primeira vez na história do GuaruCast que eu vou abdicar da pergunta e já vou jogar pra ele, que disse que tem pedrada aí. Vai, Du! Olha aí, hein? Bom, no programa anterior, Grande Missão, né, Ban? Ele falou que a gente contou das nossas experiências aí marciais. E eu particularmente treinei em 2 academias de Kung Fu. A primeira do estilo gato, Mao Xuan, né? Aqui em Guarulhos mesmo. E a segunda foi o Hungar Comissão. E conforme você viu aí, se a audiência pedir muito, eu posso até postar esse sparring que eu fiz com o Minsen. Eu era um cara que, tipo assim, não manjava nada de técnica. Essa é a real. Então ali eu me considero que no Kung Fu, eu não sabia lutar. Por mais que eu me esforçasse, eu treinasse as formas, eu me aplicasse tudo. E esse 1 ano, não tô rasgando cedo aqui não, a minha intenção é a polêmica, mas nesse 1 ano que eu treinei o Jeet Kune Do, que eu já tô com o Ban, eu mudei, tipo, da água pro vinho. Não que eu não sou exemplo pra ninguém, mas eu me venci. Eu não tô falando que eu sou melhor que ninguém, mas eu sou melhor a quem eu era 1 ano atrás. O Bruce, ele era um cara polêmico também, né? Porque tem uma frase dele que ele falou que o Kung Fu, se eu não me engano, ele falou isso especificamente do Kung Fu, que era uma bagunça organizada, era uma dança bagunçada, sei lá. Ele usou um termo desse pejorativo mesmo, né?
E eu vi fontes que confirmaram que ele realmente falou isso. Ban, vamos lá, agora a pergunta que não quer calar. Você acha... Porque assim, você não falou no outro programa, mas você já também praticou Taekwondo, certo? Sim. Você acha, hoje, pra você, sem muro agora, por tudo que você conhece aí do meio marcial, você acha que, por exemplo, o cara que luta Muay Thai, o cara que luta Judô, o cara que luta Kung Fu, se ele começar a praticar o Jeet Kune Do, o cara vai, tipo, se aprimorar mais ainda no que ele já sabe? Ele vai aprender a lutar mais? Ele vai ser mais efetivo naquilo que ele luta? Por que que Aí são duas perguntas. Essa. E por que que, mesmo praticando o Taekwondo e o Wing Chun anteriormente, por que que você decidiu pelo Jeet Kune Do? É legal. Legal que o cara que não perguntou no último programa tá perguntando agora, hein? O cara Parabéns. ficou caladão aí. Depois dele ouvir as críticas do último programa lá, decidiu falar. Boa. A garganta até secou. Eu achei que eu ia fazer monólogo. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, se o cara que veio de outra arte marcial treinar Jeet Kune Do, se ele se aprimora? Sim. Carlos, eu posso dizer o seguinte, o cara que vem de qualquer arte marcial ou sem qualquer base de arte marcial e treinar comigo, ele vai se aprimorar. Olha aí. Por que eu tô falando isso? Porque eu me dou ao máximo como instrutor. Na realidade, eu me considero treinador, né? Qual que seria a diferença de um professor para um treinador? O professor, ele ensina dos básicos, né? E ele pode avançar ou não. Só que o treinador, a minha função principal, eu até ensino, mas a minha função principal não é ensinar. Minha função principal é tirar o melhor de você. Então, até pelo que você falou, o seu desenvolvimento e tal, eu peguei o que você já tinha, toda aquela sua base, mostrei como eu penso, né, a minha forma de pensar marcialmente, a forma do Bruce Lee pensar marcialmente, e te aprimorei dentro daquilo que eu faço. Então, isso vai depender da pessoa. Aquele negócio, se o cara treinar boxe, ele vai ficar bom? Depende com quem ele vai treinar, depende do quanto ele vai se dedicar, depende do quanto ele vai... Dele, né? Do empenho dele, exato. Então eu posso dizer pra você o seguinte, comigo a pessoa se desenvolve. Por quê? Porque se eu percebo que a pessoa não quer treinar sério, meu irmão, vai com Deus. Um abraço. Um abraço, entende? Não é que o cara é ruim e eu mando embora. Não é isso. Quem não leva a sério o treino, quem não se dedica no treino, vai chegar um momento que eu vou abrir mão. Eu vou falar, olha, amigo, aqui a gente tá com uma galera que tá querendo seguir um caminho que você não tá querendo. Você tá incompatível aqui. Então, eu posso me dar o luxo de escolher meus alunos hoje em dia. Não tô falando no sentido financeiro, mas no sentido de dar o luxo, no sentido de... Eu quero... nata ali. Eu quero... Possíveis. Não digo nem questão de ser melhor. Acho que por melhor consequência, no caso eles se tornam melhores, né? Exato, eu quero isso. Eu quero os mais empenhados. Já rodei, Edu. Já não... E o nosso antigo professor sofria. Cara, eu gosto muito de... Eu treino sério, mas eu sou muito brincalhão. Eu acho, cara, que tudo que a gente tem que fazer tem que ser divertido. Se não for divertido, não vale a pena. Mas nisso aí, cara, isso aí é tranquilo. Então não, o Ban zoa pra caramba, no meio do treino ainda. Às vezes eu tô fazendo exercício super com ar dando risada. Mas o Minção... Mas isso também é consequência do Iaco, cara. Eu ia falar isso, a escola do Iaco. A escola do Iaco, isso aí. O próprio Bruce era assim, eu acho, né? Sim, mas eu acho que, assim, tudo que você faz, você tem que jogar amor, entende? Uhum. E não adianta eu ser o serião, o bravão e tal, e não cativar ninguém, entende? Não que a gente faça isso pra cativar, mas, de repente eu fico lá serião. Eu não sou serião. Eu não sou um cara serião. Eu tenho uns momentos que eu quero seriedade, mas quando a gente tá falando uma coisa mais descontraída, não tem por que o Cobra Kai na vida, não. Quiet! Não dá, né? Não assisti ainda, é boa não? Porra! Sensacional. Não assisti ainda não. Porque também tem o estigma, né? Que o mestre é o sério, é a austeridade, é sábio. Por isso eu não sou mestre, cara. Mas aí, Ban, segunda pergunta. Por que você, depois de ter passado pelo Taekwondo e pelo Wing Chun, por que você hoje fala assim, é Jeet Kune Do e já era? Então, porque na verdade, eu sempre procurei o Jeet Kune Do. Eu estudo Jeet Kune Do desde 2003.
eu comecei a praticar taekwondo em 2008, porque era uma atividade eletiva na escola. Aí, como eu tava parado, no sentido assim, não tava frequentando academia, os estudos eram por conta própria, eu falei, é melhor eu praticar alguma coisa. E se algum dia tiver Jeet Kune Do no Brasil, aí eu vou pro Jeet Kune Do. E o Wing Chun é uma história engraçada, na verdade, porque o Wing Chun, ele foi praticamente os meus primeiros anos de treino com o Iaco. Porque de 2009, quando a gente estava ainda naquela instituição, o Iaco ele era graduado em Wing Chun, então a base que eu tinha maior de Jeet Kune Do era essa base de Wing Chun do Iaco. E aí, nesse tempo, inclusive, a gente tinha um outro mestre, né? Hoje o Iaco ele tá sob a supervisão de um mestre que chama Samhin Phai-Chan. E o Samhin Phai-Chan, ele treinou com os 2 filhos do Ip Man, com o Ip Ching e o Ip Chun. Né? E antes a gente estava com o Sifu Nilson Carvalho Yagnuma. E aí eu fui um dos instrutores do Sifu Nilson Carvalho. Né? E é até legal esse nome, né? Sifu Nilson. Mas tudo bem. Todo mundo segurou a risada aí, tá ligado? Ai, boa, muito boa. Mas então, tipo, o Wing Chun foi consequência, não foi, eu vou pro Wing Chun, depois vou pro Jeet Kune Do. Pra eu aprender Jeet Kune Do, eu tive base de Wing Chun. E acabei ensinando por conta disso. Boa. Bom, eu gosto aqui, já falei no último episódio, e eu gosto da história de arte marcial, eu acho que a arte marcial, ela envolve muita coisa. Só que a gente, aqui, no nosso cotidiano, nós estamos rodeados da cultura pop, e na cultura pop é o seguinte, se você é dono de uma academia, ou você desafia, ou você é desafiado, né? Você como professor, você leciona bastante tempo e tal, e também pratica bastante tempo. Eu, modéstia à parte, fiz os meus bons anos de karatê, depois outras artes marciais. Eu nunca vi isso. E você? Cara, eu nunca vi da forma que é em filmes. Tipo, a galera chegar, vim desafiar vocês, isso eu nunca vi. Mas já aconteceu alguns atritos, sim. Inclusive, na academia do Iaco, isso não foi comigo. Tinha um aluno nosso que era encrenqueiro, o moleque foi numa outra academia lá, deu uma de bonzão, e aí os caras vieram na nossa academia, e aí o Iaco que teve que resolver a parada. teve uma situação dessa. Caramba. Mas chegou a sair na mão ou não? Acho que não chegou a rolar realmente briga mesmo. Assim. Então, não saiu na mão. Mas não. O Iaco teve que se impor mais, assim, entende? Então, o cara tentou, através de uma técnica, tipo, mostrar que ele era melhor. Assim. Aí o Iaco teve que se impor mesmo. Rolou uma situação dessa. Como eu não sei se eu posso contar essa história, então eu acho que é o suficiente assim, dessa parte, né? Fica o convite pro Iaco vir contar pra gente. Acho que ele... Eu não sei se ele pode contar também, mas... Não, mas assim, falando só em suposições, em nome... Claro. Sem dar nome a ninguém, só supostamente. Exato. Mas já aconteceu de alunos que... Como posso dizer? Desrespeitaram. Isso já aconteceu. Te desrespeitaram. Alunos que tinham uma outra base marcial, aí tô ensinando alguma coisa, ele fala, não, isso aqui não funciona. Eu falo, tá bom, então vem. Isso já aconteceu. Mas nada a nível que machuquei a pessoa, nesse nível não. Não, isso a gente imagina. Porque nos filmes e tal, a gente vê... Só eu me machuquei. A gente vê muito isso, né? Pô, o cara vai, enfrenta outra academia, mostra que é melhor... Isso geralmente é o roteiro inicial de qualquer filme de luta. Todo. Né? Alguém apanha de um menino. O Karate Kid é a história viva disso, né? Exato. Tinha o próprio Cobra Kai, né? Que a gente comentou. Que era o Karate Kid é a história de um garoto problemático, né? Uhum. E é muito agressivo, que dá em cima da namorada de um cara que tava numa boa lá, que tinha acabado de terminar um relacionamento. E aí o mestre dele bate num bando de crianças, né? E aí, a gente já sabe que é o vilão da história, né? Que é o Daniel San. Isso foi comentado há pouco tempo atrás, que o verdadeiro vilão... o Daniel San. Karate Kid é o Daniel San. Com certeza. Sim, com certeza.
Antes do Cobra Kai. Porque se você olhar o roteiro do filme, é o que o Ban falou, né? O cara tava terminando o relacionamento, ele tava na dele, o Daniel San vai pra cima da menina, o cara já era encrenqueiro e tal. E Quem deu o primeiro soco foi o Daniel. E ganha o campeonato com um golpe que... Golpe legal. Ilegal. Golpe legal, cara. Não ilegal. Mas beleza. Vamos deixar pra lá. Tem o Reboot, que é o filme com o Jack Chan também, um bom reboot. Eu amo Jack Chan. Também. Mas assim, eu amo Jack Chan. Ele tá fazendo vários filmes M aí. Só errar o nome do filme. Devia ser Kung Fu Kid. Só isso. Mas o filme é bom. Exato. Mas pode crer. Eu amo Jack Chan. Nós temos diversos atores, né, que se consolidaram com esses filmes, né? O próprio Jack Chan, o Jet Li consolidou muito as artes marciais chinesas. O Donnie Yen. Como chama aquele outro? Tony Jaa. O Tony Jaa, o Donnie Yen agora com o Ip Man. E são artistas marciais mesmo, né? Não Sim. são só artistas ou atores. São atores, né? São artistas marciais mesmo. Mas conta pra mim, você já chegou em alguma outra academia? Ou ter que resolver alguma coisa fora da academia? Tem alguma experiência assim, Dan? De encrenca, assim, não. Já fui em outras academias, assim, vou conhecer, vou dar workshop, mas... Não, eu falo de encrenca. Eu falo de... Não. Tá vendo? Hollywood é uma mentira! Mas não tem, tipo assim, que bom, exato, que bom. Das outras artes marciais, assim, tipo, não tem, porra, Bruce Lee, maluco, que Jeet Kune Do. Então, isso acontece. Aí a gente tá falando da situação que eu falei do aluno que desafia, né? É o cara que já chega com uma base, acha que sabe bastante porque já treinou alguma coisa, e aí ele tenta dar uma de bonzão quando está querendo ensinar. Aí é aquela situação, eu falo, olha, eu posso ensinar isso de duas formas. Eu explico o que acontece, você aceita, com base na minha experiência, ou você tenta se impor e eu vou ter que te mostrar na prática. Fica a teu critério. Exato. Estamos aqui para tudo. Mas eu era muito pequeno. Fiz karatê dos 8 aos 16, dos 9 aos... Desde muito pequeno até a metade da minha adolescência ali. E a academia que eu praticava era uma tal de Millennium aqui em Guarulhos. E nós praticávamos no andar de cima e numa sala era onde eu fazia karatê e do lado era capoeira, se eu não me engano. Sim. E pra fazer capoeira tem que ter as músicas, é todo um lance diferente e tal, né? Sim. E aí eu lembro que uma vez teve um entreveiro lá que o meu sensei, beijo Toninho, eu era muito pequeno, mas eu lembro de um burburinho, assim, de uns começar a levantar aqui, não sei o quê, mas só ficou no barulho? Só no barulho, não saiu na porrada. Mas eram uns caras grandes que faziam capoeira, eu não sei se é a referência que eu era muito pequeno, mas, tinha uns caras grandes, e o meu sensei... Não, geralmente é uns negão gigantão com uns baita de barrigão, mas os caras pulam, fazem umas coisas absurdas. Não, meu Deus. Eu lembro de um cara que era um negão, cara, que ele era um armário, ele era muito forte. E aí, ele tava segurando o birimbau, e o meu sensei, o Antoninho, ele deve ter 1,60m e pouco. Ele era sargento, eu moro perto da base aqui em Guarulhos, né? Ele era sargento da base e dava aula de karatê Shotokan. E aí, mas ele era encrenqueiro. Ele era encrenqueiro. Não sei hoje, né? Deve ter mudado. Mas ele tinha o estigma de encrenqueiro. E aí eu falei, putz, o Toninho se meteu lá, ele vai arrebentar com os caras, que ele era bom de porrada. Sim. Mas aí só ficou no barulho também, não deu nada pra ninguém. Mas foi a primeira vez que eu falei, nossa, eu tô vendo a cena de filme aqui na minha frente. Agora, sabe uma coisa que é curiosa a respeito disso? A maioria dessas tretas que acontecem de academias de artes marciais diferentes, elas acontecem entre academias que ensinam as mesmas coisas. Não é, por exemplo, a galera da capoeira contra a galera do Kung Fu, ou a galera do judô contra a galera do jiu-jitsu, não é? Geralmente, a gente é do time de jiu-jitsu, sei lá, Gracie Barra, e eu não gosto do Tim Barbosa, por exemplo. Eu não sei, tô falando nomes aleatórios que eu sei que existem, mas não sei se é isso. Às vezes até é. Ou será que eu sei? Não sei. Enfim, a maioria dessas tretas são assim, cara. Até porque, por exemplo, a nossa academia lá em São Bernardo, na academia do meu mestre, né? Por muitos anos se chamava Centro Cultural Iaco Sideratos, né? Porque a ideia era ter várias atividades culturais e não só artes marciais, né? Só que hoje chama Artes Marciais Brasil.
E nós não temos apenas Jeet Kune Do. A gente tem Jeet Kune Do, tem Wing Chun, tem Fei Hok Pai, tem Kali. Tá na academia agora. Kali. É isso mesmo, tem Kali. Tem Ninjutsu na academia. Então, assim, são várias artes marciais convivendo entre si, fazendo troca de experiência. Direto tem seminários da galera do Kali, do Jeet Kune Do, do Wing Chun, seja o que for. Eu acho que essa troca de experiências é o que mais acontece, né? Sim. As tretas realmente acontecem. Por que você vai brigar com alguém de outra academia? Geralmente tem um background maior aí. É porque o cara era daqui, o cara sacaneou alguém. É o que mais acontece. Não, né? É pela arte, né? Não é pela arte. É coisa pessoal mesmo, né? Fei Hok Pai, se eu não me engano, é da Garça, não é isso? É, estilo da Garça em voo, se eu não estou enganado. Ainda lembro. Ó, você que tá ouvindo aí, obrigado pelo feedback do programa passado. A gente recebeu muita pergunta também referente a... Cara, você dá aula e ensina arte marcial. Eu imagino que você seja constantemente questionado, né? Né? E às vezes até colocado em prova. Você já chegou em algum momento assim que falou, eu vou ter que realmente me impor porque o cara tá sendo folgado. Sim, e eu sei que o cara é folgado, ou então com algum mestre que você, sei lá, tava aprendendo e tal, e viu que o cara era meio charlatão. Conta pra gente. Eu já tive essa situação com alunos. Como eu falei, tava dando aula, inclusive uma vez estava na academia do Iaco, né? O Iaco precisou ir embora e ele falou assim, olha, cuida pra mim e tal, que eu preciso ir embora e tal, beleza. O que você quer que eu passe? Eu quero que você passe isso, isso e aquilo, beleza. Fui passar de acordo com o currículo, né? Sim. E aí tinha um aluno lá que tinha uma base de Muay Thai, né? E aí ele, não, isso aqui não funciona tal. Enquanto ele falou não funciona, tudo bem, a gente demonstra, a gente... Conversa. Conversa tal. Aí chegou um momento que ele começou a passar da linha do questionamento por desrespeito, né? Aí eu demonstrei com um pouco mais de... E não é uma linha tênue, né? É uma linha que, é visivelmente clara, não é tênue. É bem claro. Muito o cara bem. tá sendo folgado. Exato. E aí eu comecei a impor um pouco mais, né? Aí chegou um ponto que eu falei, não, vamos fazer o seguinte, pega a luva lá. Ele falou? Ele falou. Aí eu, tá bom. Ainda na minha... Eu não digo que eu sou inocente, mas eu sou muito cético a acreditar que as pessoas estão fazendo coisas que eu jamais faria, entende? O que esse cara tá pensando? Exato, mas ainda assim, tá bom. Quer fazer uma coisa só com luva, só pra demonstrar? Vamos lá. Aí eu olhei, ele tava pegando uma luva de MMA. Uhum. Não era nem luva de boxe. Uma luva de MMA. Vocês iam treinar com luva de boxe, o sparring, na teoria. E na minha concepção, eu falei, não, ele quer mostrar isso aí? Tá bom, vamos pegar a luva de boxe que ninguém se machuca, né? Ela é mais almofadada, né? Exato. Quando eu fui olhar pra ele, ele tava com uma luva de MMA, colocando tala, tirando o alargador da orelha e colocando protetor bucal. Aí foi a hora que eu falei, não, esse moleque tá achando que vai me fazer passar vergonha na frente dos alunos aqui. Tá bom. E não é nem só passar vergonha, desrespeitar na cara. Desrespeitar, Aí eu, tá bom, vamos lá. Aí tinha um aluno lá, que era o Jamaica. Eu falei, Jamaica, empresta sua luva, por favor. A luva do Jamaica era a mais estourada que tinha. A que menos... Não sei nem por que existia aquela luva, porque não tinha proteção nenhuma. Era só o pretexto, né? Era só o pretexto, era só colocar um papel assim na mão e tava mais protegido que a luva. Peguei a luva do Jamaica, aí o moleque lá colocando protetor e tal, não sei o que. Beleza. Aí começou o negócio, tipo, bati nele pelo menos umas 5 vezes assim no rosto, mas sem arregaçar, só tipo, fazendo ele sentir o golpe. Pra desmoralizar, né? Também, né? Mais desmoralizado do que outra coisa. Aí ele veio pra cima, assim, com tudo, numa hora eu estiquei a perna. No que eu estiquei a perna, ele, não usa a perna não. Aí eu, então eu vou ter que pedir pra gente parar. Porque você tá fazendo coisa que tá me obrigando a usar a perna aqui. Aí ele, não, beleza. Ele nunca mais apareceu na academia. Nunca mais apareceu. É ruim perder aluno? É ruim. Mas você também ganha uma credibilidade com quem tá lá, né? Querendo ou não. Não, porque não tinha... Tinha pessoas lá na academia, tinha algumas... Pra ser bem sincero, tive no máximo umas 10 pessoas, assim. Uhum. Tinha gente vendo o que tava acontecendo, né? Só que não é uma coisa legal de se ver. Não é, mas assim... Entende? Você é um perde-perde. Você só perde numa situação dessa. Sim, só perde. Se
você se recua de um cara folgado desse, causa insegurança nas outras pessoas. Pô. Exato. Agora, se Sim. você impõe um pouco do que você sabe, nossa, que cara arrogante, que cara não sei. Então, Exato. assim, é uma situação chata, mas é que tem muito sem noção, né? Muito. Tem muito sem noção. Então, assim, me orgulho disso. Não é que me orgulho disso. Não. Eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer ali. Uhum. Eu não ia machucar o moleque, não ia quebrar ele e tal. Mas eu vou mostrar, ó, filho, não é assim que funcionam as coisas aqui. Entende? Eu já fiz algumas artes marciais na minha vida, né? Eu fiz, como eu disse, jiu-jitsu, eu pratiquei, fiz umas aulas com de Gracie Barra, mas eu não me adaptei, não é muito minha cara jiu-jitsu. Eu fiz taekwondo, fiz kung fu, fiz karatê, fiz morgante, fiz taekwondo, judô, enfim. E uma coisa que era unânime é que determinadas pessoas precisam se impor de maneira física para suprir algumas carências, né? Umas necessidades pessoais. Sim. Você faz um sparring lá, por exemplo. O Du tá aí, o Du eu falei isso pra ele. Às vezes você vai fazer um sparring, o cara não quer fazer um sparring pra aprender, o cara quer fazer um sparring pra te Pra machucar. machucar, exato. Você já viu isso acontecendo entre alunos? Isso deve ser muito comum, né? Eu já vi, Mas assim, mas não comigo. Não com as nossas turmas. tem uma coisa que é o cara ir um pouco além e tem cara que é maldoso Exato. mesmo. Falando do Du mesmo, por exemplo. Aham. O Du é um cara assim, tipo, mano, pelo depoimento dele mesmo, você percebe que ele tá assim porque ele ainda não tem controle. Às vezes ele solta o braço um pouquinho mais ali, né? Uhum. Mas a Eu gente acho já que ele tá é no... maldoso. Eu não gosto do Du, não. Eu acho que ele é As maldoso. ideias. O Du é maldoso. Só que assim, a gente tá no nível de intimidade lá entre o grupo, né, que a gente fala em aberto lá no grupo, ô Du, você tá soltando o braço, solta menos, sabe? Ô, desculpa, tal. Você vê que não é na maldade, né? E... Então, assim, isso eu convivo mais. A pessoa que não tem muita noção. Por exemplo, você tá treinando o sparring amigável com um amigo? Ó, redundante, né? Tá treinando um sparring leve com um amigo? Mas às vezes é amigável com uma pessoa que você não gosta. Justo, exato. É? Você tá treinando um sparring leve com algum amigo? Você não precisa mirar o soco no nariz, por exemplo. Mira na testa, na cabeça. Não é só pra mostrar que o golpe entrou? Não é esse o conceito? Beleza. Uhum. Exato, não precisa mirar no nariz. Ou para antes, né? Sei lá. Para antes, para aqui. Mano, é claro que você tomou o soco se parar É. aqui. Né? Então, pra quem não viu, aí eu coloquei a mão pertinho Ele na deixou cabeça. ali as 2 polegadas da testa ali. Ou uma, Exato. Então, assim, você não precisa machucar o cara pra você demonstrar habilidade. Se a gente fosse fazer um sparring machucando, sparring valendo, aí é luta. Aí realmente é combate. Então é outros 500, né? Então, olha, o cara não tá entendendo que isso que eu tô fazendo realmente é uma coisa mais agressiva. Uhum. Pô, se é essa situação, tá bom, aí você impõe um pouco mais. Agora, em outra hipótese, não, só demonstra ali, trava antes, para, estica ali, parou. Não tem que machucar o parceiro de treino, né? Depois dá uma olhada vocês aí no YouTube, tem um vídeo que é de pessoas que vão em workshops de lutadores famosos e tentam desafiar eles. Dá uma olhada nisso depois, é muito legal. Da hora, vou ver. Vídeo que o cara... aqui que eu falo, tem cara sem noção. O Vanderlei Silva tá dando um workshop. Isso aí foi tenso. Você já viu? Eu vi. Pelo seu rosto você já viu, com certeza. Pra quem não sabe, o Vanderlei Silva tem o apelido de cachorro louco. Ele é um multicampeão do MMA brasileiro. Pô, o Vandy é maravilhoso. E ele tá dando um workshop lá. Se eu tiver errado, me interrompe aí. E aí o cara começa, fazer sparring com ele e soltar o braço, soltar a perna. E aí o Vandy vai dando risada, vai querendo dar aquela quebrada de gelo. E o cara continua intenso. Só que o pavio do Vanderlei Silva... Curtíssimo. Se ele existe... É do tamanho ele do Vinícius. Se existe, né? Cara, o Vanderlei Silva junta esse maluco. Assistam, é sensacional. E entre outros. Porque de repente cai nessa pilha de, pô, não, eu treino, eu sou bom, esse cara é uma farsa, não sei o quê. E isso acaba acontecendo muito com artes marciais oriundas da China, né? Sim, por terem formas diferentes, incomuns ao tradicional, né? Por exemplo, o karatê, você tem formas muito rígidas. O karatê é quadrado. Você faz uma postura ali muito rígida. O próprio boxe, você tem lá a sua postura.
Agora, as artes marciais chinesas, por exemplo, se você vê alguém que luta um louva-a-Deus, você pode achar que o cara tá dançando na sua frente, por causa da postura da mão, das pernas. E às vezes está. Às vezes tá, exato. Mas, por exemplo, a capoeira, em teoria, é uma dança também, e é extremamente letal. Exato. Então, assim, você sofre esse tipo de preconceito lecionando uma arte marcial oriunda da China. Tudo bem que o Jeet Kune Do exclui muita coisa disso. Sim. Mas você já presenciou, ouviu algo do tipo? Olha, vou falar com base na minha vivência. Aham. Quando eu demonstro algumas coisas de Wing Chun, as pessoas têm dificuldade de entender a aplicação. Então, por exemplo, estou demonstrando Chi Sao, que é uma técnica é um treino de sensibilidade tátil. É aquele de antebraço com antebraço? Não. Isso, esse mesmo. Na verdade, você está pensando. Não, você está pensando nos treinos de Trapping Hands. Chi Sao parece uma gangorrinha. Então, não é aquele assim? Isso, uma gangorrinha, exatamente. É dos dois antebraços ali. Exato. Então, quando você demonstra coisa de Chi Sao, a pessoa fala, mas o que é isso? É uma doleta? Porque não entende o que é aquilo, né? Conceito, né? É um conceito, é um drill, é um treino para você chegar em um determinado nível, né? Agora, quando eu demonstro coisas mais práticas, às vezes até um ataque por imobilização, só que de forma prática, com o espectador entendendo como aquilo aconteceu, como eu imobilizei o braço do adversário para bater no rosto dele, por exemplo, aí eles não questionam. Né? Então, o Jeet Kune Do acaba tendo... O Jeet Kune Do não, pelo menos os meus conteúdos de Jeet Kune Do, as pessoas acabam enxergando mais a praticidade e questionando menos. Os meus conteúdos. Agora, o Carlos é prova aí. Direto eu posto vídeo lá nos nossos grupos de alunos lá, mostrando absurdos de pseudos Jeet Kune Do aí, que eu falo, mano, isso nunca que tá dentro da realidade. Pessoa que tá fazendo isso nunca lutou na vida. Pode crer. Esses dias eu achei um curso no Hotmart, velho. Ah, eu já até sei qual que é. Puta, deve ser esse aí mesmo. Que o cara grava no quarto dele. É, isso aí. É, deve ser. Isso aí. Puta. Mas agora, vou fazer um advogado, desculpa te cortar, Carlos, só pra entrar nesse assunto mesmo. Você acha que existe tanto... De repente, o fato de existir tanto charlatão assim, não é porque não existe um desafio entre a academia, não? Porque de repente se... Eu se concordo. De repente total. entra um professor lá bom, fala, meu, você é um mentiroso, e eu vou encher a sua cara de porrada. Eu concordo. Não existia, né? Não que eu esteja apoiando o cara a fazer isso, mas eu concordo. É porque não acontece isso que tem charlatão. É, exato. Aí entra naquele lance que a gente falou no programa anterior, né? Que é o mestre. Tá lá que tá, sensacional. Que é o santo mestre, né? O cara que é intocável, entendeu? Não, o que eu tô falando é regra, o que eu tô falando é lei, e você tem que abaixar a cabeça e acenar. Então, por existir esse tipo de cara, eles não são questionados, né? Então, o que deveria acontecer mais? Não precisa ter o cara que vai na academia do outro pra dar porrada nele. Poderia simplesmente falar, beleza, vamos fazer trocação? Vamos fazer sparring? Faz sparring. Ah, mas eu não gosto de sparrear. Filho, desculpa, vai pro balé. Sabe? Porque, não denegrindo o balé, mas, pô, você quer fazer movimento e não quer lutar? Então faz balé, faz dança. Entende? Por quê? Porque o cara que faz a trocação, ele pode não ser o melhor. Muita gente que treina boxe nunca vai entrar num ringue. Mas a pessoa treina boxe por quê? Pô, eu tenho ali um condicionamento, uma trocação, tenho umas noções de distância. É isso que falta. E isso acontece nesses pseudos de Jeet Kune Do. Por que eu falo pseudo de Jeet Kune Do? Porque eu acredito que, isso quem fala é o Otávio Quintero, que é o nosso mestre hoje. Eu acredito que o Bruce Lee tinha um pensamento e ele jamais abriria a mão desse pensamento dele. E quem ensina fora desse pensamento do Bruce Lee, dizendo que é Jeet Kune Do, está sendo picareta. E qual é o pensamento do Bruce? Que você precisa ter prática. Que você precisa fazer tudo focado na prática. Absolutamente tudo. É botar tudo em prática. Botar tudo em prática. Ah, não, porque isso aqui, sei lá, tem que treinar dessa forma. Tudo bem, treina de uma forma. Mas agora aplica esse drill que você fez de forma prática. Tá conseguindo? Ah, não tô conseguindo. Então, ou o drill tá errado, ou você está fazendo errado, ou isso não é prático.
Tem uma frase aí que eu não sei se é dele mesmo ou atribuíram a ele, né? Que é o que você sabe não importa, né? Importa o que você faz com aquilo que você sabe, né? É minha. É Brincadeira. sua, né? Pode crer, cara. Pode crer. Não, E mas eu é vou... real, é real. É isso, né? Porque a gente fazendo lá, a gente treinando, às vezes você faz lá, beleza. Aí, por exemplo, no último treino a gente treinou algo antes do sparring, e aí chega na hora do sparring, aí você estuda ali dentro do sparring como que você Como vai encaixa, encaixar né? aquilo que Como você entra. acabou de... Exatamente. Mesmo que você entenda, beleza, quando o cara fizer esse movimento, só que aí na hora vem reflexo, vem o cansaço, porque então entra um monte de coisa que aí você tenta encaixar. Então tem que ter o contato, né? Tem que ter, Tem que ter, não adianta. E eu vou quantas das coisas que eu passei, Carlos, você não consegue aplicar? Não entendi. E quantas das coisas que eu passei, você não consegue aplicar? Que eu não consigo? É. Putz. É difícil falar. Eu tento aplicar o máximo possível. Assim, Não, exatamente, mas diga assim, de todas as técnicas que eu passo, por exemplo, quando você fala, isso aqui não vai funcionar? Nenhuma. Porque é prático. De verdade mesmo. Você nenhuma. pode não estar apto ainda a dominá-la de um jeito para você fazer. O Carlos Sim. também não é parâmetro, né? O Carlos tem que ir numa porta de correr, mas assim. É. Você falou o Einstein aí, né? Eu te Mas, amo, mas é Carlão. isso, entendeu? Eu te amo. Você pode não estar apto ainda, olha, não domino ainda a ponto de aplicar isso bem. Mas é aplicável. Se eu vejo que alguma coisa não funciona comigo, eu já não vou passar. Sim. Vou fazer uma pergunta polêmica aqui, Ban. Não me interprete mal. Manda aí. Tendo noção da complexidade e do quão bem estruturado é a arte marcial que você pratica hoje, por que você acha que essa arte não está tão difundida no meio dos circuitos mundiais ou nacionais de competição de artes marciais mistas? Ótimo. Nós temos o maior expoente do MMA, se chama, na minha opinião, Anderson Silva. E esse cara, na minha opinião, né? Esse cara se destacou por colocar coisas diferentes ao usual ali. Que certo. Todo mundo entrava com jiu-jitsu, muay thai como base e depois ia colocando alguma coisa diferente. O Anderson, ele começou no muay thai, né? Mas depois, quando ele foi atingindo um grau de excelência, ele foi colocando algumas coisas. E alguns dizem que entre elas, o Wing Chun, alguns conceitos do próprio Bruce Lee, de Kung Fu. E então, na sua visão, por que o Jeet Kune Do hoje não está tão inserido dentro o ambiente competitivo? Porque simplesmente ninguém quer dar a cara a tapa. Na minha opinião é isso. Por exemplo, vamos falar nível Brasil. Por que isso não está difundido no Brasil? Jeet Kune Do no Brasil tem 10 anos. Por quê? Quem trouxe o Jeet Kune Do para o Brasil? Iaco Sideratos, eu sempre vou falar. Iaco Sideratos foi quem trouxe o Jeet Kune Do para o Brasil. Qualquer pessoa que falar, não, foi o fulano de tal, já existia instituição tal, quem trouxe para o Brasil foi o Iaco Sideratos. Se achar ruim, vai lá bater nele, então. Se achar ruim, vai lá. Antes tudo era especulação. Absolutamente tudo era especulação antes do Iaco Sideratos ter treinado com o George Putito. Então, no Brasil, a gente já pode justificar por isso. Tá? Agora, você justifica por causa do tempo que existe. Do tempo. Sim. E não deu tempo de difundir ainda. Exato, porque olha o que aconteceu. O Iaco foi para treinar com o Jerry em 2010. A gente ganhou um pouco mais de notoriedade quando as pessoas pesquisavam, eles chegavam na gente, é claro, mas a gente ganhou um pouco mais de notoriedade em 2017 para 2018, que foi quando a gente apareceu no canal do Merloto. Então, olha quantos anos a gente ficou assim, subexistindo. Entende? Então, digamos assim, que com notoriedade temos 2018, 19, 20, 21, temos 4 anos aí de trabalho, né, com notoriedade. Então, eu diria que é por isso, no Brasil. Lá fora, aí já entramos em um outro conceito. Lá fora, eu acredito que o problema maior seja porque o MMA ele surgiu tendo algumas necessidades.
Por que eu digo isso? O que era o Ultimate Fighter antigamente? Eu sou do boxe e o boxe é melhor que o karatê. Eu vou te provar que o boxe é melhor que o karatê. Era isso. Sim. Aí, essa galera tomava uma sova da galera dos Gracie. Porque era só os Gracie que lutavam no chão. Só os Gracie lutavam no chão. Então, os Estados Unidos tiveram mais ou menos ali, a gente tá falando dos anos 90, certo? Sim, sim. Mais ou menos uns 10 anos pra entender chão. Entende o que eu tô falando? Não tinha muito especialista em chão. Aí do nada surge uma galera que pega uma arte, joga o cara pro chão e acaba com a luta. Exato. Todo mundo ficava aqui, o que tá acontecendo? O cara tá me estuprando aqui. Ninguém entendia o que tava acontecendo ali. E aí, então eles ficaram mais ou menos uns 10 anos pra dominar a arte de chão. Dominar mesmo, pra ser popular, todo mundo agora entende jiu-jitsu. Teve aquela onda dos Pit Boys. Né? Foi. O Ultimate Fight foi um canhão. Lembra daquela onda dos Pit Boys que rolou aqui no Brasil? Sim, inclusive o Ryan Gracie fazia parte, né? Exato. E então, veio a falecer depois. Então, tipo, como que a gente justifica essas coisas? É a moda que tá surgindo, é o que tá acontecendo. Beleza. Estabeleceu o jiu-jitsu? Estabeleceu. Aí veio uma nova onda, que era o Muay Thai. Então, até os anos 2000, o que as pessoas lutavam no MMA? Eles não lutavam Muay Thai. Eles lutavam kickboxing. Alguns poucos eram do karatê. Muitos eram do boxe, né? Sim. E eu acho que só, eu não lembro de outros. O pessoal do Muay Thai, do que eu lembro, começa a aparecer no Pride, né? No Pride, exato. O próprio Vanderlei Silva que a gente comentou aqui. Por quê? Porque o Pride é japonês. Então Sim. O Japão era mais aberto para você entrar lutadores da Tailândia. Exato. Entende? Que era muito forte, né? Exato. O Muay Thai é tailandês, inclusive. Exato. Então, tipo, o que você tem ali? Você tem um período em que as pessoas estão, tipo, seguindo tendências, até que chegou um ponto, agora eu vou falar a minha visão, que é a visão do Bruce Lee, inclusive. Não existe arte marcial diferente. Pra mim é tudo igual. Tudo. Absolutamente tudo. Por quê? Não importa se eu tô dando um soco horizontal ou se eu tô dando um soco vertical. Certo. No fim das contas, ele sempre vai ser um soco. Ele vai ser um soco. Então, assim, tem uma frase que o Bruce Lee falava, que era assim, antes de eu conhecer artes marciais, pra mim, um soco era só um soco, um chute era só um chute. Quando eu conheci artes marciais, um soco não era mais só um soco e um chute não era mais só um chute. Quando eu entendi artes marciais, um soco voltou a ser só um soco e um chute voltou a ser só um chute. Por que eu falo isso? Antigamente, você ia ver o UFC, a galera, tô na base do Muay Thai. Tô com as mãozinhas pra cima aqui, exato, parecendo o Sagat. O Sagat, exato. E é isso, tô na base do Muay Thai. Uma boa. Pra você que não entende de arte marcial, quer saber o que é Muay Thai? É o que o Sagat lutava no Street Fighter lá. O Karatê é o que o Ryu e o Ken fazia, só que sem as magias. O Kung Fu assim, era o do Fei Long lá, que era o cara que foi inspirado no Bruce Lee do jogo. Então assim, se você tem essas referências que é bom pra quem não conhece. Então assim, até alguns anos, você via no UFC os caras com base bem definida, assim, o cara é do Muay Thai. Aí, depois de algum tempo, o cara que tava aqui, ele já não tava mais aqui, ele tava tipo com a mãozinha aberta aqui. Exato. Por quê? Porque ele era o grappler, ele quer pegar, ele quer buscar. O cara que treina Muay Thai hoje, ele não tá aqui com a mão em cima. Ele tá como se fosse um boxeador. Ou seja... É mais fácil de manter a guarda, é menos exato. Difícil. Entenderam tanto como as artes marciais funcionam, que hoje a arte marcial é uma só. Então hoje você não treina... eu treino Muay Thai. Não, você treina MMA. MMA passou a ser, tipo, arte marcial. Eu vou tentar fazer uma analogia aqui. Se eu estiver fazendo um devaneio, você me corta. Mas seria o MMA hoje o que o Bruce tentou fazer com o Jeet Kune Do? De pegar o melhor de cada arte e colocar isso de uma maneira que uma maneira Sim. prática. Nas palavras do Dana White, o pai do MMA é o Bruce Lee. Nas palavras do Dana White. Inclusive o conceito, né, de luva, tem um filme dele, né, de luva, do shortzinho e tal, né?
É que assim... Qual que é o filme, Carlão? Você que manja? Você lembra desse? Operação Dragão. Dragão. Ah, foi o Enter the Dragon lá? Isso. Uhum. Então, assim, qual que era a ideia do Bruce Lee? Seria muito legal se tivesse um torneio em que o Karateka lutasse contra o cara do boxe, contra o cara do Taekwondo, contra o cara do Kung Fu. Porque aí a gente ia ver quem que era melhor mesmo. Porque senão, enquanto o cara do Karatê lutar contra o cara do Karatê, a gente não tá vendo nada demais. Não tá tendo novidade. Então, digamos assim, não a forma que os lutadores do MMA lutam, mas o conceito do MMA Conceito, exato. é o que o Bruce Lee sempre quis. É o que ele sempre quis. Não que ele fosse ser atleta de competição. Mas no sentido assim, você quer ver se o cara é bom? Tem que ser todo mundo contra todo mundo. Porque aí você vai explorar a fraqueza e tal. Então, assim, por que nos Estados Unidos não tem lutadores de Jeet Kune Do? Tem. Mas não é popular. Sabe um cara que é do Jeet Kune Do? Que também treinou Jeet Kune Do? John Jones. John Jones fez Jeet Kune Do? John Jones, ele treinou com a família do Dani No Santo. Caramba, que legal, não sabia. É claro que é um Jeet Kune Do concepts, né? Conceito do Jeet Kune Do aplicado ao que ele faz, mas John Jones treinou Jeet Kune Do. Tem um que... Esse é muito legal, inclusive é referência da cultura pop aí. Tem um cara chamado Michael Leslie, que é o Big Bang Mike. Sim. Ele é daqueles 3 ninjas à pesada, lembra? Sim. Então, esse moleque, ele treinou com o Ron Bellick, que é da família do Dani Dos Santos. E, inclusive, ele é lutador de MMA, o próprio Ron Bellick. Ou melhor, foi, né? Hoje ele não luta, tá de idade. Enfim, você tem lutadores de Jeet Kune Do dentro do MMA, mas você não tem essa gama muito grande, entendeu? Por quê? Primeiro, majoritariamente, quando a gente tá falando de treino e não necessariamente do sparring, né? Majoritariamente vai tentar atacar regiões que vai tirar o adversário de ação mais rápido possível. Então, eu vi uma frase, acho que foi do Dwight, do The Office, que ele fala assim: os olhos são os testículos da cara. Então, assim... Inclusive, The Office é maravilhoso. É incrível, é a melhor série de todas. Já vi 25 vezes, cara. Eu não vi nenhuma, só conheço pelos Mano, memes, é incrível, mas eu acho animal. Então, assim, se eu tenho a opção, primeiro eu vou meter o dedo no olho do cara. É muito mais efetivo do que eu dar um chute no saco dele. Muito, porque o saco demora uns 3 segundos pra sentir, né? O olho é reflexo, chegou perto, opa, já piscou. Então, é claro... O conceito do UFC, ele favorece algumas artes marciais e isso é inegável. Sim. Né? Uma coisa que o professor que a gente praticava, um beijo pra ele, praticava, ele dizia, é que o Kung Fu, no seu conceito inicial, era uma arte de guerra. Sim. Então você ensinavam coisas pra usar em combate. E não, cara, e pode até... Majoritariamente usando armas até. E pode até parecer balela, mas assim, o conceito histórico é esse. Não existiam armas de fogo. E nem todo mundo tinha acesso a armas. Então os camponeses tinham que aprender a usar as próprias mãos. Sim. E é nessa ideia de que, não existe ética numa luta que você tá defendendo a própria vida. Exato. Então não existe, eu não vou chutar os órgãos genitais do querido. Eu não vou socar a garganta. Não. Tinha técnicas que a gente aprendia no Kung Fu que ele falava, não, essa técnica aqui, se você entender o conceito dela, era pra fazer determinada coisa. Sim. Uma técnica que é muito boa, mas você não pode aplicar num adversário esportivo. É esse o ponto. Então, assim, não é porque o objetivo do Jeet Kune Do seja a defesa pessoal que você não consiga treinar ele de uma forma esportiva. Não é por conta disso que você não consegue fazer outra coisa. Entende? Tanto que eu sou técnico de MMA. Você comentou no último episódio. Como que é a experiência? Você recebe algum tipo de preconceito nesse meio de MMA? De forma alguma, cara. Eu quero até enaltecer esse cara. Manda aí. O Bruninho. Ele é da Iron Brothers. O Bruno, ele é um cara fantástico. Ele detém o recorde amador de quedas no MMA. Ele fez 5 quedas em um único round. Ele é um cara absurdo, Bruno. E ele é do wrestling. Né? Então, assim, ele é um cara sangue nos olhos, ele vai pra frente e tal. Quando ele vai lutar, você vê que a base dele é Muay Thai. Não tem problema, entendeu? Tipo, a base dele é Muay Thai, mas eu consigo colocar algumas coisas, você tá pensando... Conceito, né? Exato, você tá pensando com Muay Thai, tudo bem.
Mas pega esse conceito aqui de você encurtar a distância. Pega esse conceito aqui de você cobrir pontos. Entende? Então, assim, você consegue aplicar. Não tem quem tire da cabeça que você não consegue. Entende? Agora, preconceito. Não tem, porque eu sou um cara prático e todo mundo sabe disso. Todo mundo que treina comigo, todo mundo que me vê em vídeos, que me conhece de alguma coisa, sabe que eu sou um cara prático. Eu não vou ficar ensinando teorias. Eu faço sparring. Legal. Quando eu treino com meus alunos, eu deixo eles treinando mais entre eles, é claro, mas eles também lutam comigo. Quando eu treino com a galera do MMA, eu participo do sparring. Eu sou o técnico, mas eu participo. Eu tomo porrada. Eu tenho um aluno, inclusive, que ele detém um recorde mundial de socar o nariz do professor, chama Vitor. Como que o cara consegue um recorde desse? O Vitor é um absurdo, cara. O Vitor é o rei do sucker punch. Quando você tá falando, então, você olha pro lado, você só vê o braço dele. Mas enfim, eu sou um cara prático, velho. Eu acho que não tem outro modo de você testar seus conhecimentos, senão da forma prática. Entende? Então, assim, não tem preconceito comigo justamente por isso, porque eu tô mostrando o que eu falo. Eu não sou um cara que fala, faz isso. Eu mostro. Eu falo, quer fazer? É assim, o caminho é esse. Mas aí eu vou ter que treinar isso e isso. Vai ter que treinar isso e aquilo. Então tá bom. É assim que a gente trabalha. Isso acaba quebrando esse preconceito antes dele existir. Afinal, o preconceito é um conceito criado, né, de maneira prévia. Sim. Então, quando você demonstra, você acaba com esse preconceito. Porque isso acaba acontecendo em algumas academias de artes marciais menos conhecidas, justamente por não ter, né, não ter a prática. Você não tem demonstração da prática. Ban, o Iaco, não sei se ele passou alguma coisa pra você ou você conseguiu trocar ideia com algum ex-aluno do Bruce, que a gente falou muito de difundir aqui o Jeet Kune Do, né? Tipo assim, o Bruce tinha essa parada na mente dele, tipo, eu quero tornar isso midiático, eu quero expandir internacionalmente, ou ele falou assim, vou ensinar meus alunos aqui, e é isso aí. Queria. Tipo assim, ele não via o Jeet Kune Do como um McDonald's, né? Não era esse o conceito dele. Mas ele queria mudar o mundo das artes marciais. Se para o Bruce Lee, todas as artes marciais, principalmente as chinesas, porque tem gente que fala que o Bruce criticava as chinesas, mas ele criticava porque ele amava. Ele não criticava as artes marciais chinesas simplesmente por, é bosta. Não é isso que ele falava. Ele criticava porque ele amava as artes marciais chinesas. Ele queria que as artes marciais chinesas fossem ensinadas da melhor forma possível e para todos. Entende? Sim. Então, assim, era o objetivo dele difundir de tal forma. Então, o mais importante para ele do que o Jeet Kune Do ser um McDonald's da vida era que todas as artes marciais treinassem da devida forma correta. Isso veio acontecer? Veio. Quer dizer, todas não, né? Mas pelo menos, vamos por aí, 90% das artes marciais, 90 é muito, uns 65% das artes marciais são treinadas hoje da forma mais correta? São. Mas isso veio acontecer a partir dos anos 90. Então, assim, foram anos para isso acontecer. E você dá isso, coloca isso em conta do quê, Ban? O que você acha que fez essas artes marciais? O que fez isso acontecer? Foi o UFC. Eu ia comentar isso. Os Gracie são como posso dizer? Eles são um marco na história das artes marciais mundiais. Porque inegável. Se não fosse por conta deles, muita gente ia estar lá se iludindo com aquele curso de karatê de 25 centavos e revistinha de banca. Muita. O karatê eu acho que é uma das artes marciais mais prostituídas, né? Sim. Mas por quê? Porque o japonês, ele foi para os Estados Unidos e falou, olha, o americano, ele faz dinheiro com tudo. Ele comercializa, né? Comercializa. Então o que o karatê fez? Vou criar faixa. Então agora o cara ele tá sendo incentivado de acordo com o tanto que ele cresce. Então, se não fosse o karatê, não tinha faixa. Judô colocou faixa também. Passou um tempo, Kung Fu começou a ter faixa. O que era só pra amarrar o kimono, né? Exato. Por que o Bruce Lee falava que faixa é pra amarrar a calça? Porque literalmente, pode ver até naqueles filmes dele, o Chinese Connection principalmente, pode ver que as calças dele ficam até caindo em alguns pontos, né? E realmente aquele pano, aquela faixa é pra segurar a calça, não é pra, eu sou faixa preta. Aquilo é um cinto, entendeu? Como que chama
faixa em inglês? Belt. Eu sou um black belt. Uhum. Como que chama o que você usa para não deixar suas calças cair? Cinto. Uhum. Como te fala isso em inglês? Belt. É cinto. Entende? Então, assim, os Gracie foram responsáveis, sim, pela mudança das artes marciais. Eles são um marco, devem ser respeitados ao extremo por conta disso. Ao extremo. E depois deles apareceram, de fato, os grandes lutadores, né? Sim. A gente sim. pode falar que vivemos hoje, talvez, na maior época de lutadores, de fenômenos, de artistas marciais Exato. de todos os tempos. Por exemplo, você falou que acha que o Anderson Silva, para você, é o maior. Eu sou apaixonado. Não, eu acho ele excelente. Eu acho ele excelente, indiscutivelmente. Anderson, eu te amo. Eu também. É que eu digo assim, inclusive, quando o Anderson perdeu a primeira luta, né? O pessoal ficava, perdeu porque brincou. E eu ficava assim, cara, se ele tivesse nocauteado, e aí iam falar que ele brincou? Do besta ao bestial em segundo. Exato. Ou ele é um idiota ou ele é um gênio. Ou ele é um gênio, exato. Então, assim, beleza, ele perdeu a primeira luta. Tá? A segunda luta foi uma fatalidade, né? Fatalidade. Tipo, tudo bem, aconteceu. Aí depois, realmente, ele já começou a ficar numa idade que o rendimento dele caiu, tal. Apesar que ele fala que quer continuar lutando. Mas tudo bem. Eu espero. Eu quero ver, eu gostaria muito de ver. Só que, pra mim, eu acho que teve outros lutadores que são mais notáveis do que o Anderson. Por exemplo, The Notorious, o Conor McGregor. Pra mim, na minha concepção, ele me impressiona muito mais. Por quê? Isso a gente tá falando do MMA, né? MMA. Sem falar de Mike Tyson, de Muhammad Ali. Se for falar de mundial, eu vou falar o Mike Tyson. Pra mim, o melhor lutador de todos os tempos é o Mike Tyson. Falam que o Mike Tyson até hoje, era o fenômeno. Hoje, se ele lutasse hoje com os caras que estão na ativa, ele ganha. Tu viu a luta que ele fez agora? Pô, cara, absurda. O cara é um absurdo. Roy Jones morrendo. O áudio. Acho que desconectou aí seu áudio. Tá ouvindo? Sim. Vou refazer o último. Aí. O Roy Jones morrendo pra dar um gancho e o Mike Tyson, tipo... De novo. Esperava... De novo. Caramba, que Aí voltou. Tá falando do Mike Tyson, tá com zica o Mike Tyson. A internet. Não, a sua conexão tá excelente. A gente consegue ouvir o fone desplugando, inclusive. Acho que tá com algum mau contato. O Mike... De novo. O Roy Jones se matando pra dar ganchos, fazendo barulho com a respiração, falando... E o Mike Tyson, tipo, inteiraço, entendeu? Dava o gongo, ele esperava o banco vir pra sentar, sentava numa boa, ficava caladinho. Conversava ainda, né? Então assim, meu... Isso, o cara mim, ele é um 60 anos. E enquanto jovem, o Mike Tyson nunca foi conhecido por ter lutas longas. Ele acabava a luta dele nos primeiros rounds. Porque ele era uma besta. Ele era absurdo. E sem falar de Mike Tyson, sem falar de Muhammad Ali, sem falar... Sim, por isso que eu tô falando. Falei de MMA, né? Falar Maguila. O Maguila era excelente, cara. Porra, quase que o Holyfield matou. Era um absurdo. O Holyfield, enfim. Quase morreu naquela luta lá, o Maguila, né? Mas, enfim, falando em nível de MMA, pra mim o Conor McGregor me chama muito mais atenção. Porque eu acho que ele é um cara... Ele inclusive, já até perdeu luta. Só que ele é um cara assim, mano... Ele resolve a situação rapidamente. É que eu acho que o MMA, o UFC, ele é... Talvez, na parte prática da luta, de fato, o McGregor seja mais prático. Sim. Mas eu encaro o Anderson como um artista completo. Ele é o Ronaldinho Gaúcho do MMA, eu sei o que você quer dizer. Exato, porque é um cara que eu concordo. É um cara que... Aquela luta contra o Forrest Griffin, que ele sai do golpe e ele dá e o cara cai que nem uma estrela do mar. Aquela é uma exibição de gala. A gente pode falar de vários nomes. Incrível, um dos meus preferidos é o Mirko Crocop, o kickboxer croata. Aí qual que entra o ponto, foi mal? Aí qual que entra o ponto pra mim? Eu concordo com o que você tá falando. Só que entre o Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno, eu vou no Ronaldo Fenômeno, tá ligado? Eu quero o cara que resolve. Eu concordo que o Gaúcho é o artista. Sim. Mas o Fenômeno, ele é o gênio pra terminar, pra finalizar. É o matador, entende?
Se você gosta de futebol, querido ouvinte, não se esqueça de escutar o nosso podcast sobre futebol, Futebolacast. Muito bom, fica o convite pro Ban aí também, aparecer lá pra conversar com a gente. Pô, aí eu vou passar vergonha, não sei nada. Eu só acompanho o Ronaldo, cara. O Ronaldo é um monstro, mas eu sou mais o Romário, hein? Mas enfim, o que eu quis dizer é que, na minha opinião, é que o cara tinha o estilo, o cara vendia a luta muito bem. Sim. Ele fazia. Porque assim, o MMA acabou ficando engessado no meu modo de pensar, porque foi definido tão bem o roteiro que dava certo numa luta, que todos os lutadores entravam pra fazer aquilo. Na sequência não renovavam. Exato. E o Anderson Silva, ele surge como um cara diferente. Aí vem o John Jones também, sendo diferente. Um pouco antes do Pride, a gente tinha o primeiro cara que eu fui fã, como eu tava dizendo, era o Mirko Crocop. Eu lembro. Kickboxer croata. Croata, né? Ele era um monstro. Assim, só chutava, mas ele era um monstro. Ele não era do Sambo? Não, o cara do Sambo era o... Fedor Emelianenko. O Emelianenko Fedor. Que foi invicto aí durante uns 10 anos. O Verdun ganhou dele no Bellator, se eu não me engano. Que também era absurdo. O Fedor era um absurdo. Ele acabou não indo pro UFC e tal. O próprio Vanderlei Silva fez muito sucesso. O Nogueira, né? O Minotauro fez sucesso no Pride no UFC. Mas, na minha opinião, o cara que... Eu acho que, assim, o maior expoente que mais brilhou... contemplando tudo, o artista, tudo, era o Anderson. E você? O Carlos eu nem vou perguntar. Por que não vai perguntar? Porque você ama o Anderson assim como eu. Nós somos discípulos do Anderson. Tá louco. Sim, eu só assisti o UFC enquanto o Anderson tava ganhando. Depois eu abandonei. Isso é uma coisa que é real. O Brasil só deu atenção para o UFC a partir da luta Anderson Silva versus Vitor Belfort. Sim. E aí... O foco era Anderson Silva. Então, assim, eu concordo completamente com o que você fala. Eu só digo assim, é que a minha preferência seja pelo McGregor por conta da resolução, sabe? Sim. Mas, ele ganha do cara que era um absurdo, que é o... me fugiu o nome dele, brasileiro lá que... O cara do Manaus. Isso. O Aldo. O Aldo era um monstro. O Aldo era um absurdo também, um absurdo. Ele nocauteou o maluco com a coxa preta lá, né? Esqueci o nome do maluco. Então, assim, eu adoro o Anderson Silva. Gosto mesmo, assim. Tipo, inclusive, eu ia adorar conhecer o Anderson Silva. Nossa, tá louco. Eu fazendo as minhas calças. Porra! Tá maluco, mas é o que eu tô falando, né? Então, assim... O MMA, ele foi... Ou melhor, os Gracie foram um marco, assim, pra luta mundial, pras artes marciais, que não tem como negar, entende? Então tudo que a gente tem hoje de evolução das lutas, a gente deve sim aos Gracie, né? Eu acho os Gracie mais importantes do que o Bruce Lee? Não. Eu também não acho. Não acho, mas eu não tô falando nem como fã. Eu não tô nem falando como fã. Eu tô falando no sentido... porque assim, o Bruce Lee abriu as portas de tudo. Os Gracie fizeram o mundo evoluir, indiscutível. Mas as portas só se abriram por conta do Bruce Lee. Foi o Bruce Lee, exato. E também, infelizmente, o Bruce Lee não pôde dar continuidade porque ele veio a falecer, né? Mas assim, o cara que abriu essas portas foi o Bruce. Eu ia até comentar a questão de luta, que a gente, falando aqui de arte marcial e tal, como ficou tão padronizado, né, o MMA em si, qualquer cara que variava um pouquinho. O Anderson, a gente acabou de falar que ele variava muito. Mas a gente pode citar aqui um brasileiro também, que era o Lyoto Machida, karateca. Né, pra muitos, uma arte já estava obsoleta dentro do MMA. E o cara foi absurdo, foi campeão do ele com o karatê, do UFC por muito tempo. A família dele, né, foi campeão usando o karatê. Então, assim... E o tanto que a família do Machida é respeitada, o pai dele faz um trabalho na Bahia que, pelo amor de Deus, cara. Não, os Machida são um absurdo. Ele é o Ryu brasileiro. Sim. Homenagem aqui, ó. O segredo dele era o drink que ele gosta de tomar de manhã, né? Ele é polêmico por causa disso. Você sabe dessa, Ban? Não sabia não. Ele é adepto daquele drink que toma aquele drink dourado. Que toma o primeiro xixi da manhã. Você já ouviu falar disso? Tá de sacanagem. Não, juro por Deus. Ele já falou isso. Ele toma o primeiro xixi que ele faz durante a manhã. Eu tenho dó da esposa, cara.
Pai, imagina o filho, né? Pai, o que você tá fazendo? Aí, então, sabe esse... Então, tá vendo? Espreme a fralda aí. Isso, espreme a fralda. Tá. Mas aí que o cara tá. é campeão do MMA e eu sou gordo, então ele deve estar certo. Esse é o tipo de pensamento que tem que mudar em arte marcial. Entende? Não, mas Porque não era uma questão da arte, não. É Era tradição. uma questão... Não, era uma questão técnica. Eu sou Então, mas esse é o ponto, porque isso é pseudociência. Eu não sei. Sabe? Todo mundo sabe que você sobrevive, dizia meu professor de biologia, você sobrevive uma semana comendo seu próprio cocô, mas não sobrevive nem 3 dias tomando sua própria urina. Sabe? É. Então, assim... Se você sabe, comenta aí embaixo aí, ó. Até porque o corpo dispensa aquilo que não presta, né? Exato. O que ele falar, o que eu vi na entrevista dele é que ele diz que, né, não sei por que ou por quem, que o corpo acabava soltando na primeira urina, que é o tempo que você mais demora pra fazer xixi, né? Sêmen. Vai saber, né? A noite de poluição noturna deve dar outro gosto. Amanhã eu recebo uma intimação do Lyoto Machida pra lutar com ele. Ai, caramba. Então, ele falava que o corpo acabava desperdiçando algumas coisas importantes e aí ele botava de volta. Eu acho que é muito preciosinho. Podia comprar um complexo vitamínico, né? Resolvia já. É isso que eu tô falando. Já resolve. Esse tipo de pensamento. Isso é até engraçado. Eu converso muito disso com... Cara, eu tô falando que eu vou procurar o nome dessa parada. Eu fiquei curioso agora. Eu converso muito disso com a dona da academia que eu trabalho em Ribeirão Pires. Porque ela fala assim, que tem muita gente que é de arte marcial, que eu tô falando de arte marcial, né? Mas aí é um caso de pseudociência, né? Mas arte marcial acaba envolvendo isso aí. Muita gente faz as coisas erradas, simplesmente porque eles têm aprendido há 1000 anos o que eles já fazem errado, sabe? Isso nunca mudou. É uma mentira que vai se repetindo várias vezes até se tornar uma verdade, né? Exato, é tipo a galera que fala, eu não como Chester no ano novo porque a ave cisca pra trás. Nossa, minha mãe! Aí, ó. A gente fez um churrasquinho esse final de ano aqui em casa, e aí eu botei lá umas carninhas e tal, fui botar um frango. Eu não sou fã de frango, não, hein? Fui botar um frango que elas gostam. Não, tira esse frango, porque cisca pra trás, não vou começar o ano. Dá um azar. Então, come lentilha. Todo mundo comendo Chester o ano inteiro, só em 2020 a gente pagou com a pandemia, tá ligado? Pode crer, né? Acumulou. Foi o karma acumulado, né? Eu achei, e o nome, cara, é urinoterapia. É verdade. Eu vou. É que não sei por que a minha internet. É porque eu não tô. Um vacilo aqui. Assim que carregar, eu leio pra vocês o conceito segundo a revista Super da Abril. Aqui Quanto isso? O que mais a gente tem aqui no mundo é terapias holísticas, né? Isso é. Mas é muito da característica. Isso aí a gente já parte para uma sociologia. Exato. Antigamente acreditavam que comer o coração do adversário traria a força dele para você. Ou escalpelar o adversário traria força. Sim. Isso é antigo do ser humano. Não existe. Por que eu acho importantíssimo esse tipo de tema, cara? Porque, por exemplo, se a gente fala de arte marcial, uma das pessoas que mais quebrou esse tipo de conceitos era o Bruce Lee. Era o Bruce Lee, exato. O Bruce Lee era um gênio da musculação, sabe? O halterofilista, né? O halterofilista, tipo, olha, esse cara é velho, hein? Halterofilista. Não falou nem bodybuilder. Não, aqui é das antigas, quando o Schwarzenegger e o... Não, exatamente. E o cara que fazia o Hulk lá, eles eram os rivais. O Ferrino. O Ferrino, exato. Então, assim, o Bruce, ele descobria que no peito dele, sei lá, tinha um segundo músculo que ele não sabia. Ele não sabia da existência desse músculo. E aí ele descobriu uma forma de exercitar esse músculo. Entende? Então, assim, todo esse tipo de assunto, assim, quando a gente fala de terapias para você lutar melhor, terapias para não sei o quê, a gente tem que saber distinguir o que é ciência, o que não é ciência, o que é placebo, o que é simplesmente o seu psicológico, que se você faz isso você fica melhor. Porque eu penso o seguinte, por exemplo, suponhamos que não exista comprovação científica para você, sei lá, amarrar uma corda no seu pescoço e se sentir melhor. Suponhamos que não exista, É claro, não existe, mas
Se de repente você faz isso e é algo que te alivia a ponto de você falar, meu, eu tô melhor por ter feito isso, beleza. Uhum. Não tem problema nenhum. Agora, você disseminar isso como ciência, tá ligado? Verdade. Isso né? é muito perigoso. Eu peguei o conceito aqui, hein, galera, ó. Urinoterapia. O que é urinoterapia, querido ouvinte? A gente começou falando de luta e estamos falando de urinoterapia. Agradeço, Machida. A urinoterapia é a ingestão do próprio xixi para fins medicinais. Pode parecer escatológico, mas 90% da nossa urina é feita de água e 10% de ureia, nutrientes e hormônios não absorvidos pelo organismo. Por que ela é usada? É o tratamento de vários males, como alergias, doenças autoimunes, infecções, queimaduras e, pasmem, até o câncer. Segundo aqui a revista Super da Abril. O ideal é beber a primeira urina do dia, que teria alta concentração de substâncias benéficas como cortisona. Na Segunda Guerra, por exemplo, soldados faziam xixi nas feridas para acelerar a cicatrização. Cara, dá até receita. Que nojo. Ó, é um tipo de terapia alternativa que a pessoa bebe ou passa no corpo o próprio xixi para prevenir ou curar doenças e fortalecer o organismo. Por estranho que pareça, muita gente segue o tratamento. O lutador brasileiro Lyoto Machida, por exemplo, é um dos adeptos. Apesar de ser utilizado há milênios por egípcios, chineses e indianos, ainda não há evidências científicas de que a pipiterapia seja realmente eficaz. Deus. Cara, que loucura! Pois é. Sabe outra coisa que é feita há milênios também? Comer morcego. Pois é, né? Outra coisa que é feita há milênios? Comer cachorro. Respirar também é feito há milênios, né? Acho que pois é. Mas esse é bem útil, né? Experimenta parar. Ô, Ban, voltando ao Jeet Kune Do aí, tem uma parada aí, a gente tá falando de misticismo, né? Até esse bagulho aí da urinoterapia, pra mim é misticismo, né? Uma parada meio... Acabou de... A Super W disse que é. E os caras, tipo assim, muitas coisas do Bruce, muita gente mistificou também, né? Certo. E vamos desmistificar só mais uma que... E aí no final aí eu tenho uma pergunta que, mano, essa já vai preparando a cabeça aí, hein? Ai. O soco de uma polegada. Tem muita gente que fala que esse soco aí faz seu organismo parar por completo. Eu já vi, tipo, uma galera que falou que se você desenvolve na perfeição, você joga uma pessoa, tipo, a 20 metros de distância. Só que eu nunca vi, até... Eu não lembro exatamente quando eu descobri qual era a real função do soco de uma polegada. Hoje eu sei, e a gente já trocou ideia sobre isso há meses aí. Mas pra quem... Pelo amor de Deus, hein? 30 anos de pelo amor de Deus também, né? Mas aí pra quem... Eu não sei se o Minção sabe total qual que é a parada. Pra quem não tá vendo, Carlão, explica o que é o soco de uma polegada. Eu recomendo você pesquisar joga lá Bruce Lee, soco de uma polegada, enfim, ou One Inch Punch, né? Que é o nome em inglês, né? Mas basicamente ele dava uma distância assim de um palmo, né? Pega a sua mão e abre Sim. sua mão. Aí vamos supor. Você coloca seu dedão na palma da outra mão. O seu dedão não, a ponta do seu dedo do meio na palma da outra mão, vai dar a distância. Geralmente o cara tá segurando um aparador aqui, né? Só pra, sei lá, o cara lá tá segurando um aparador perto do peito, aí o Bruce dava uma distância de um palmo e ele desferia um soco no cara e o Ban pode explicar melhor o que acontece e por que ele fazia isso. Vamos desmistificar essa parada. Bom, vamos lá. O soco de uma polegada, primeiro, ele veio do Wing Chun. Tá? Não é o Bruce Lee que criou, isso aí já existe há muito tempo. Qual que é o conceito? Vou explicando um pouquinho melhor, né? Ele põe realmente uma distância de mais ou menos uma polegada, né? E bate. Quando ele bate no soco de uma polegada, não tem aparador. O que ele usa aparador é o soco de 6 polegadas. Qual que é a ideia? O Bruce Lee quis mostrar a potência e como você pode potencializar, né, o seu soco usando a sua mão dianteira. Então, o que ele fez nesse torneio? Ele pediu para um karateca, que é o Joe Lewis, que é uma referência no karatê mundial, e ele é o criador do kickboxing, inclusive. Ele pediu para o Joe Lewis
dá um soco num jornalista que estava segurando um aparador no peito, né? De uma determinada distância lá. Então, o que ele fez? O Joe Louis colocou, por exemplo, a mão esquerda na frente, puxou a mão direita, socou, da forma que o karatê soca. O jornalista que estava segurando o aparador recebeu o impacto, foi para trás alguns passos e voltou. Né? Aí, obrigado, tal, não sei o quê. Aí o Bruce, agora eu vou fazer. Aí ele mediu mais ou menos 6 polegadas, mais ou menos isso aqui. E daí ele bateu nesse aparador. O jornalista foi voando, entre aspas, né, para a cadeira que estava atrás dele. A cadeira foi arrastada, inclusive, foi muito mais potente do que o soco do Joe Louis. E tem isso aí no YouTube, é da hora. Tem no YouTube. E aí, ele demonstrou o soco de 1 polegada. O soco de 1 polegada, ele fez no próprio Joe Louis. O Joe Louis ficou lá, da forma que ele achava que estaria estável, né, na mesma posição que estava o jornalista. Aí ele encostou a mão no peito do Joe Louis, mais ou menos 1 polegada, fechou e bateu. Então, para que serve esse soco? Deixa eu encostar no seu peito que você vai ver o que eu vou fazer com você? Não, não é isso. O soco de 1 polegada, ele nada mais é do que um treino para você desenvolver... exato. Deixa eu encostar no seu peito pra você ver o que eu posso fazer. Então, assim, o soco de 1 polegada nada mais é do que um treino para você desenvolver potência a curta distância. Isso, acabou. Não tem outra explicação. Pode parar o coração de alguém? Pode, se o cara tiver osso de vidro, que é aquela doença do Samuel L. Jackson lá naquele filme. Né? Se o cara tiver um coração ruim, pode, mas... conheço alguém que aconteceu isso? Não conheço. Na verdade, o pessoal se confunde assim, muito. O Big Mac mata mais que soco, né? Porra! Que o Big Mac para de coração e nego tá comendo. Então. Eu sou um grande fã, inclusive. Teve aquela série do Discovery Channel, o History Channel, que é o Mestres do Combate. Eu amo essa série. Era legal pra caramba. Nossa, essa série causou uma maior confusão disso aí. Porque eles demonstraram uma martelada no peito de uma arte ninja, se eu não estou enganado, que dizem eles que podem parar o coração. E aí mostrou um cara batendo e tal, e falou, realmente, o peso aqui é tanto, então pode realmente acontecer isso. Só que aí, primeira coisa que acontece, eles atribuem essa martelada pro soco de 1 polegada. Já tá errado, é outra tá errado. Parada, né? Primeiro porque essa martelada não necessariamente tem que vir de curta distância. Eu posso pegar minha mão lá de trás e bater. Você bate em outra região da mão, é outro movimento, inclusive. É o primeiro ponto, não é o mesmo movimento, não é o mesmo golpe. Segundo ponto, tem vários fatores que poderiam inutilizar esse golpe. Então, por exemplo, quando você encosta no cara, quando você bate, o cara vai ficar parado? O cara não vai ficar parado, ele se move, ele vai para trás. Então, tudo isso... não é vida. Exato, tudo isso despotencializa o golpe. Então, assim, conheço alguém que já teve o coração parado por isso? Não, e eu acredito que eu nunca vou conhecer. Essa série do History, inclusive, se é a mesma que eu tô falando, que é Mestre do Combate, e não era do History, a que eu assisti, eu acho que eu confundi, era do Discovery e chamava Fight Quest. Eles botavam dois caras, um que era lutador de boxe, um que era de MMA, que era militar. Um era militar e lutador de boxe, pra lutar determinada arte marcial. Isso era muito legal, cara. Só que muito legal. Ia pra vertente mais nova, mais a vanguarda da arte marcial, e o outro ia lá nos roots, ia lá na raiz. Depois eles tinham que lutar entre si. E depois os dois tinham que fazer um combate. Na verdade, eles tinham que lutar contra o melhor. Contra o melhor da aldeia. O melhor da arte marcial que ele escolheu. Cara... O Mestres do Combate era... não, calma aí. O Fight Quest, aqui no Brasil, é o Mestres do Combate. Mestres do Combate, exato. Esse que eu falei, na verdade, não é o Mestre do Combate. Esse que eu falei é a Ciência das Artes Marciais. Ciência das Artes... E era do History. Isso, que era do History, exatamente. Mas o Fight Quest era sensacional. Era ótimo. Mas o que é legal disso aí? Mano, é realmente você se pondo à prova, tá ligado? Exato. Você tá aprendendo uma coisa nova, você tá vendo que aquilo funciona ou não, né? E você tá se testando. Todo artista marcial devia ter esse espírito, sabe? Deixa eu ver o que é isso aqui.
Deixa eu testar. Puta, olha, beleza, obrigado pela técnica que você me passou. Pra mim não tá servindo, talvez sirva pra você. Então, eu vou descartar, mas muito obrigado. Boa. Ô, Ban, agora pegando aí toda essa ideia que a gente trocou, pode falar aí. Eu vou fazer um spoiler aqui. Tá gostando da conversa? @futebola. Oh, não! Oxi, não, pera! Ô, louco. Ai, desculpa, é falha. Tá gostando da conversa? É @guarucast no Instagram e facebook.com/guarucast no Facebook. Segue também o Ban. Procura no Facebook lá, Ban Oliveira, ou no Instagram é @schwartzalone, de Schwarzenegger e Alone. É fácil, hein? Tá querendo arrumar bastante seguidor. É SCHWAR de Schwarz, aí o Z, né? De Schwarz, e ALLONE. Calma que na postagem tem tudo direitinho. Exato. Eu fiz muita cagada de colocar esse nome, não. Muito comercial, vende fácil. Vende muito. Só que o pior é que eu comecei a usar esse negócio em tudo quanto é lugar. Então, tipo, agora aí ficou Schwarzenegger pra todo mundo. Se vira, quem tá interessado vai ter que aprender a escrever. Vai. Você vai aprender a minha técnica, primeiro aprende meu nome. Ó, e quem mandar as primeiras 10 pessoas aí que mandar GuaruCast, vir pelo GuaruCast, vai ganhar um mês aí de aula. Ô, louco! Palmas pro Ban aí, ó. O Ban enlouqueceu. Primeiras 10, Ban enlouqueceu. As primeiras 10 pessoas ganham um mês de aula. Vai ter tudo descrito, regra, tudo direitinho. A regra é maior de 18 anos, ponto. Olha só, excelente. Valeu pelo prestígio, hein, Ban? Obrigado mesmo. Então segue a gente nas redes sociais, segue o Ban também. O Carlos vai mandar essa pergunta e eu vou emendar com talvez a pergunta mais polêmica que você já respondeu na sua vida. Essa fera aí, hein? Vamos lá. A gente falou de Cobra Kai aí no decorrer da nossa conversa. E eu vi uma cena que... a cobra não cai ainda. Que a cobra não cai, exatamente. Não era essa a pergunta polêmica? Não. A Dudu não cai a cobra, cai o cabelo. Exatamente. E aí, o que acontece? Teve uma cena aí, eu não vou... acho que nem é spoiler essa bagaça. Não é spoiler, mas o Chris tem uma... Você nem vai lembrar quando você assistir, mas o Chris... Tem o cara que aluga lá o salão pra ele leva 2 capanga lá pra tirar o Chris de lá. Só que o Chris é loucura, né? É o pancadeiro do bagulho. Terceira temporada, como você tá falando que não é spoiler, cara? Mas até os caras que não assistiram. Mas aí beleza, aí ninguém sabe o que acontece. Spoiler é justamente isso, falar o que aconteceu. Exatamente isso. Mas beleza, né, seu trouxa? Não, mas aí o que acontece? Se você não quer ouvir, uma barrinha de zona de spoiler, tá ligado? Pula, você vai voltar daqui a 30 segundos, vai. Eu não vou falar o que aconteceu no decorrer. Eu acho que nem um traquezinho de spoiler só. Aí o que acontece? O cara lá, o dono, ele leva 2 capanga pra pegar o Chris, só que na porrada, tá ligado? Tipo, o Cobra Kai deve se passar o quê? 2020? Bagulho. Porque tem tecnologia, tudo imagino, né? Que o ano ali é 2020. Tá todo mundo na rua? Tá todo mundo saindo? Tá todo mundo saindo. Se pensar nisso aí. Sei lá, 2019, sei lá. Meio utópico. 2019, sei lá. Mas o que interessa o que acontece. Se fosse na vida real, é porque os caras não quiseram dar uma cagada na arte marcial ali. Mas se fosse na real, os caras iam com uma pecinha ali pra resolver a parada. E a gente sabe que a gente vive num mundo muito covarde, e essa é a palavra, porque, por exemplo, ia ser muito da hora se o cara, tipo, fosse roubar teu carro e falasse assim, mano, vamos cair na porrada aqui, quem ganhar fica com o carro. Ia ser da hora. Que nem no Yu-Gi-Oh! Que o cara ia roubar a bolsa da moça, aí o Yugi aparecia com um deck. Duelo, exatamente. É hora do duelo. Ia ser da hora se fosse assim. Por isso eu sou a favor de termos Pokémon. Exato, concordo. Então, resolve tudo no duelo. Deixa os galos brigar. Ou no mínimo, todo mundo andando com Game Boy, né? Tá ligado? Exatamente. O Pokémon, tem o Pokémon Go aí, né? Tem, me adiciona lá. Nível 40, eu sou monstro lá. Nossa. Então, assim, resumindo, o mundo hoje em dia não, já faz. Se você é monstro, então você tem que capturar. Catupiri, gosto! Eu gosto. Tem que capturar, então. Catupiri eu gosto. Catupiri é bom. É a fome. Fato é que, graças a Deus, eu nunca fui assaltado.
a pergunta do Du é tão bosta que a gente tá cagando com a pergunta dele. Não, você... Filho, você passa o episódio me depreciando, ninguém dá a mínima atenção pro que você fala. Eu te amo, velho. Você sabe, né? É porque foi trocada ideia muito de arte marcial, só que eu tive um pensamento há um tempo atrás, eu tenho certeza que muita gente tem, porque o mundo é covarde. Então, por exemplo, hoje em dia, eu não posso, a não ser que eu esteja muito exaltado, chegar ali na esquina e encher o maluco de porrada, porque eu não sei quem ele é, dependendo da situação, e eu não sei se o cara vai vir atrás depois e vai me dar um tiro. Essa é a parada. Ninguém é de ferro, o próprio Bruce não era, e que eu saiba, ele não andava armado, né? Certo. Então o cara que fala assim, pô, assistiu tudo isso, viu você falando, viu que você tem um conhecimento de artes marciais, fala assim, mano, eu até quero treinar com esse cara, mas por que eu vou treinar uma arte marcial em 2021, sendo que se eu sair na rua hoje, se o cara apontar arma pra mim, digamos assim, minha arte marcial não vai servir pra nada. Hoje eu tenho a minha resposta do porquê eu treino, só que muita gente deve cair nessa parada, ah, mano, porra, vai adiantar alguma coisa? Por que você... Tipo assim, qual que é o seu pensamento em relação a isso? Tá, eu posso falar o porquê que eu entrei em arte marcial. Foi por conta disso, né? Eu tava na quinta série, primeiro dia de aula da quinta série, arranjei uma treta. Primeiro dia de aula. Ou melhor, eu não arranjei a treta foi atrás de mim. Arranjaram a treta com você. Arranjaram a treta pra mim. Então, assim, primeiro dia de aula, eu tive que bater no moleque da oitava série. E isso aí foi testemunhado aí por muitos aí, SESI 79, ano 2003, aí foi tenso. Enfim, o que aconteceu? Eu tive que aprender arte marcial para eles não montarem em cima de mim depois desse dia. Porque a perseguição não parou, sabe? Agora, o que acontece? Indo para essa situação de assalto e tal, aí eu diria que a arte marcial não seria tanto para isso. Para assalto, não. Eu acho que a arte marcial é para quando a sua vida tá em risco. Entende? Então, eu não vou ficar reagindo. Filosofia também, né? Tem gente, eu, por exemplo, gosto de arte marcial por causa da filosofia. Não, sim. É que ele tá levando no ponto da questão da violência urbana, né? Sim. Uhum. Então, assim, eu vou reagir a um assalto se a minha vida estiver em risco. Se ali eu perceber que ou eu faço ou eu vou morrer. Entende? Eu vou usar arte marcial, por exemplo, numa briga de bar, se eu perceber que se eu não fizer isso, eu vou morrer. Entende? Uhum. Então, assim, e é bom, agora eu vou falar até sério, é bom, se você pratica arte marcial e quer arrumar briga na rua, quer fazer besteira na rua porque você pratica arte marcial, você pode ser punido de maneira criminal, tá? Sim. O artista marcial, ele é considerado uma arma branca. Então é a mesma coisa como se você tivesse uma faca com um taco de beisebol, a mesma coisa. Então, não seja babaquinha, hein? Se defenda, apenas. Então, assim, é complicado você falar assim, mas quando que é o momento de usar arte marcial? Cara, quando esse momento aparecer, você vai saber. Sem dúvida. Com certeza você vai saber. Agora, o que você não deve fazer nunca é você buscar a situação. Uhum. Você vai atrás do bandido. Você fica no lugar que você sabe que se você ficar ali vai aparecer alguém. Uhum. Entendeu? Então, assim, quem me conhece sabe, eu acho que eu sou um dos caras mais de boa, assim. E geralmente quem pratica arte marcial é muito de boa, né? Geralmente cara, porque cria uma disciplina. Exato. Sabe? Que é absurdo. Então, assim, quem me conhece sabe, eu sou muito de boa. O Carlos, que convive comigo mais também, ele sabe, mano, a gente tá sempre dando risada. A gente tem um grupo que a gente chama de grupo pra postar merda, entendeu? Que é só pra gente ficar falando besteira, entendeu? Então, tipo assim, se você pratica arte marcial com o pensamento correto, você não vai ser o cara que vai ficar entrando em confusão. Você vai usar quando você sentir que é necessidade de usar, e você vai perceber quando esse momento aparecer. Simplesmente isso. Sim, porque tem vários benefícios à saúde, né? Também. Você falou, disciplina, os benefícios à saúde aí de você não ficar no sedentarismo e tal. Também é um negócio... Exato. Sim, aí uma coisa que talvez gere um pouco de polêmica aí. Esses dias eu vi o Luiz Otávio do Calistenia Brasil, que é o filho do Otávio Mesquita, né? Ok, pessoal.
ele tava dando uma entrevista aí e falou uma coisa que eu concordo até. Ele fala assim, por exemplo, o que adianta você ser bodybuilder, tal, ter um corpo gigante se você não consegue se levantar? Você não consegue tirar o peso do chão? Sim. Entende? Então, assim, mais do que algo estético, não quero criticar o cara que é bodybuilder. E se quer fazer por quiser. estética também, faz o que quiser. É o que você quiser. Agora eu tô falando assim, falta pelo menos pra mim. Também não vem Porque adianta eu ficar focado na também. minha estética se eu não tô conseguindo ter um bom condicionamento, não tô conseguindo fazer nada. E a arte marcial me proporciona isso. Entende? Então, cada um vai tirar pra si o que acha melhor, é claro, né? Claro. Bom, a pergunta que eu vou fazer é tão polêmica que eu vou fazer depois de todo mundo dar as considerações finais, porque vai ser torta de climão. Beleza? Bora. Du, meu querido, deixo aqui as minhas considerações finais pra você. Bom, primeiramente vou agradecer aí a nossa audiência maravilhosa que escutou e nos assistiu, algumas pessoas até aqui. Obrigado por isso. Se tiver mais qualquer dúvida em relação a artes marciais, procura lá, as redes sociais do Ban estão aí, procura ele, troca ideia, ele é bem aberto para trocar essa ideia aí. E tá valendo a promoção aí dele, hein? Se liga, se você não ouviu aí, pulou aí o episódio, ele fez uma promoção que você vai ter que escutar o episódio inteiro para ver a promoção que o Ban fez. Ô, Ban, fala Então- uma palavra-chave quando você terminar o episódio, só pra ver se o cara ouviu mesmo, entendeu? Fala, sei lá, submarina... Rachixe. Rachixe. Não, tem que ser chinês, ópio. Pode crer. Então, bom, vou agradecer o Minção aí mais uma vez, o Ban mais uma Seu não. vez. Team Master. O grande... Esqueci o nome dele, Johnny Lawrence, né? Tá Johnny loirinho Lawrence. agora. Então, obrigado a todo mundo aí, porra, sensacional. Dá até vontade de fazer um programa 10, 11, 12. Fica o convite pro Ban aqui, pô. Tá louco. Vamos render aí, brigadão. Ban, meu querido, obrigado mais uma vez. Deixa aqui as suas considerações finais. No final você bota aquela palavrinha-chave e aí depois eu volto com a minha pergunta. Pessoal, quero agradecer. Foi excelente aí participar desses 2 programas com vocês aí. O que precisar, estão aí, pode entrar em contato em redes sociais, Instagram, Facebook, Orkut também, quando eu quero ficar sozinho eu vou no Orkut. Então, estamos aí, galera. Muito obrigado aí. E lembrando que as primeiras 10 pessoas que entrarem em contato falando vim pelo GuaruCast e recebe 1 mês de aula gratuito. Aí, tem que ser maior de 18 anos, a única regra. Boa. Boa. Antes do meu tchau, eu vou fazer a pergunta polêmica. Me insegura. Ó, Ban, não pode muretar. A gente falou aqui direto de arte marcial, eu vou te perguntar e tem que responder na goela. Como Bora. diria o Neto. Quem ou Ryu? Qual dos dois? Tudo igual, né? Ryu. Não é não, tá maluco? Tá maluco? Eu vou te quebrar as pernas. Liu Kang. Ryu quem? Ó, boa. Aqui é Team Mortal Kombat, cara. Não tem Você nada gostava mais de melhor. Mortal Kombat? Eu adoro Mortal Kombat. Cara, modéstia à parte, eu sou o melhor jogador de Mortal Kombat do que lutador. Ô, louco! Você joga qual Mortal Kombat Caraca. você gosta de jogar? Eu gosto do 9, 9 é bom, dos hein? mais modernos, o 9 eu acho que é o melhor. 9 é bom, hein? E jogo muito bem o 2 e eu tô me aprimorando no 3. Olha, tem um canal, cara, muito bom chamado Speed. By Speed. O Esse Speed... Tá vendo que a gente Você acha conhece? que eu aprendo com quem? cara é um fenômeno. O Speed é incrível, cara. Gente boa e um fenômeno. Um abraço, Speed. É isso, o cara já deu na goela, é Team Mortal Kombat. Eu sou mais o Scorpion, né? E no Street Fighter é Ken Master aqui, ó. Whatever. Esse programa foi sensacional, mas infelizmente ficou na conta. Um abraço e até mais. Alô.